Bem-vindo a mais uma edição do nosso jornal, Casa News. E está chegando o grande dia. No próximo domingo celebramos um novo tempo para a Casa de Oração. Entre em oração por esse evento e convide amigos para celebrar conosco. A Casa de Oração está em festa e você é nosso convidado. Ontem tivemos o nosso evangelismo, o jeito Casa de Oração de fazer evangelismo. Fomos para o Lago Jacareí e pudemos abençoar muitas vidas falando do amor de Deus para várias pessoas que passavam pelo local. Muitas pessoas foram impactadas ao verem as crianças da Casa de Oração evangelizando e falando de Jesus com alegria e desenvoltura. Veja o vídeo e sinta um pouco do que foi o nosso evento. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá precisando, louve. Se tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender. E essa foi mais uma edição do nosso jornal Casa News. Que você tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Pais amados, como é bom servir a Deus e ver a equipe do evangelismo aí funcionando. Fogo do céu descendo na terra, né? Ô glória. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Do verso 1 até o 12. Amém? Senhor Deus e Pai, nesta noite, nesse domingo especial, domingo de Santa Ceia, domingo de entrega de coração diante da Tua presença, Pai, eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações, transforma a nossa vida nesta noite, a cada um que está aqui presente, que estão nos ouvindo. Meu Deus, eu te peço, fala conosco, fala comigo, enche o meu coração, Pai, porque eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Amém. Oh glória. Diante da graça, Jesus e o paralítico. Marcos capítulo 2 diz assim, capítulo 1, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum
E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podemos aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que estava ele. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais? Por que falais assim? Sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer a um paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que os filhos do homem têm sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e ali darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos algo assim. Palavra do Senhor. Oh, glória. É digno de dar um glória a Deus. Tremendo. Diante da graça. Oh, meu Deus. Eu estava, quando a gente sempre está acostumado a estar diante de pessoas e de momentos que vão trazer algum alívio, pelo menos momentâneo. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu perdi meu padrasto. Eu tinha 18 anos, aí fui para a entrevista do meu primeiro emprego. Eita, bem novinho, né? Primeiro emprego. Tremendo, né? Mas fui diante daquela entrevista, fiz a entrevista, e aquela expectativa do primeiro emprego: agora eu vou ganhar meu dinheiro, primeiro emprego. Estar diante daquele entrevistador foi desafiador, e eu não sabia o que responder, mas passei, tive a alegria de ficar empregado e passar 4 anos naquela empresa. Tremendo. Assim é a nossa vida. Todos os dias nós estamos diante de pessoas para trazer algum alívio imediato, pelo menos imediato, né? A gente tem um médico aqui, a gente vai, fica diante dele para ter aquele alívio, aquela resposta que possa aliviar o nosso coração no momento daquela doença, daquela aflita doença. Não é não, Mateus? A gente quer a resposta do médico, pelo menos que momentânea. Para a entrevista de emprego também. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão diante de tanta gente para ter um alívio, né, na política, né? Tantas pessoas, cada um com seu candidato, cada um com as suas preferências. Amém. Mas as pessoas estão procurando um alívio às suas dores, os seus problemas financeiros, as suas dificuldades. Não é verdade? Pessoas estão assim. As pessoas estão à procura de algo que traga sustento e alívio. Mas prestem atenção naquele paralítico.
Ele não estava esperando nada. Ele estava na sua cama, impossibilitado de chegar ao homem que podia solucionar o seu problema. Não é verdade? Ele estava ali, numa cama, no seu leito, impossibilitado, paralisado, inerte. Mas chegam 4 homens que pegam a sua maca e não conseguem passar pela porta. Há uma multidão. Além da doença, ainda tinha outro empecilho para que aquele homem chegasse até Jesus. Aquela multidão o impedia de chegar. Sozinho ele não tinha condições de adentrar ao local da presença de Deus, ao local onde ficar diante de Jesus. Não tinha condições. Meus irmãos, é bem verdade que muitas vezes na nossa vida nós chegamos a um ponto de impossibilidade de até chegar até Jesus, de encontrar com Jesus, de adentrar o Santo dos Santos. Há uma impossibilidade, uma doença, uma depressão, algo que impeça de você chegar até Deus, uma tristeza profunda, você é incapaz, não tem como. Mas chegam 4 homens dispostos a levar aquele homem, aquele paralítico até Jesus. Sobem um eirado, abrem ali, olham Jesus, eu vou colocar ali na frente dele, e colocam aquele paralítico na frente de Jesus. Tremendo, não é isso? Quantas vezes nós como igreja encontramos pessoas incapazes de entender, quando eu falo assim, de encontrar Jesus, de ir até Jesus. A pessoa até vai dentro da igreja, ela até ora, mas ela até vai na sua devoção, mas ela não consegue compreender, entender, esmerilhar a palavra, meditar na palavra, entender o que está escrito. Está cega o entendimento, o coração, ela não consegue entender. Aí o que é que aquele homem faz? Aqueles 4 homens descem, e aquele homem tem um encontro com Jesus. É olho no olho, face a face, as palavras, o olhar de Jesus. Imagine você tendo a oportunidade de explicar a palavra para quem não entende, para quem não compreende, para quem está aflito, para quem está doente. Eu trabalho no posto de saúde. O mês passado foi sobre era a depressão. Foi o mês todo a unidade de saúde movida a tratar as pessoas com depressão. E olha, é um estado de tristeza profunda. Se você não for capaz de chegar até aquele coração, é impossível que ela entenda qualquer coisa. Você pode contar uma piada, não vai entender. Você pode contar uma história, não vai entender. É uma tristeza profunda da alma, está encarcerada, a sua mente está presa. E era aquele homem preso. Olha, e a prisão dele era espiritual, era emocional, era física. Olha que no momento que ele desce, acontece algo tremendo. Jesus, a primeira coisa que ele diz assim: vendo a fé de quem? A fé deles. Não foi a fé somente do paralítico, não. Foram a fé daqueles 4 homens mais o paralítico, 5 homens. Interessante, né? Jesus poderia ter dito, vendo a fé do paralítico, não. Vendo a fé deles, a disposição deles de pegar e levar até Jesus. Olha, foi uma fé
tremenda, porque naquele momento a incapacidade era um empecilho dele, mas a fé daqueles 4 homens foi capaz de levar até Jesus. Estamos acostumados a estar diante de pessoas que dão incertezas, e essas incertezas permeiam toda a nossa vida. A incerteza da doença, o médico dá a resposta, mas há incertezas. Mas aquele homem diante de Jesus, ele mostrou a cura através do que? Do perdão. Quando Jesus olha, estão perdoados os teus pecados, ele vai no profundo da alma, do passado dele, da história dele, da família dele. Perdoa toda a sua história, estão perdoados todos os teus pecados, dali para trás, perdão, ele liberou, deu liberdade física, emocional, a ponto dele chegar para aquele homem e dizer: olha, pega o teu leito. Ele não disse: olha, pega o teu leito, me siga. Não, vá lá para casa, vá para a sua casa. Sabe para quê? Para que a sua família pudesse experimentar o milagre que estava acontecendo, e a bênção e a libertação daquele homem, é a ponto de levar para casa, e os seus familiares pudessem ver a libertação e o milagre acontecendo na vida dele. E o milagre vem para dentro de casa. Talvez aquele homem tivesse irmãos, parentes, não sei, mas ele manda para casa, ele manda para a família. O milagre não é individual, o milagre também é para a sua família, é para a sua casa, é para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Jesus, ele não faz um milagre só pensando em você, não. O milagre também ele vai para um homem casado, vai para sua esposa também. Um casal vai para os filhos também, para a família, para os parentes. Eles vão ver, olha o quadro dele, um homem incapaz, agora não é mais. Um homem encarcerado, preso a uma maca, ele não é mais, ele está livre. Ele está livre para andar, está livre para falar, ele está livre para proclamar o Evangelho através do seu milagre. Não precisa falar nada. Aquele homem era conhecido, ele tinha amigos, era uma cidade pequena, todo mundo conhecia aquele paralítico, há anos ali, há anos. Mas Jesus chega para ele: eu te perdoo. A incompreensão de muitos é tremenda, dos religiosos, dos fariseus, é destruidora, é avassaladora. Ela quer destruir o milagre, ela quer destruir o ser humano, ela quer destruir aquele homem. Não existe isso. Muitas vezes nós nos deparamos com isso, as pessoas não acreditam nessa palavra, elas não acreditam no milagre. Nós nos deparamos com isso todos os dias da nossa vida. As pessoas não acreditam, mas é preciso ver, e Jesus mostra. Qual é o mais fácil? Eu perdoar ou dizer: levanta e anda? E Jesus vai muito além, e ele chega e diz: eu mando, eu ordeno, se levanta, pega esse leito e vai para a tua casa, anda, homem. E todos ali atônitos. É Jesus falando para a nossa vida: eu te mando, eu te ordeno, levanta, anda, cumpre o teu propósito aqui na terra. Não recuse as benesses de Deus, não recuse o amor de Deus, jamais. Porque é o perdão que cura, que salva, que liberta. Eu estava conversando com o meu amigo ali, Leonardo, ele estava falando uma coisa, mostrou uma coisa tremenda. O perdão, ele te liberta do passado. Ele te liberta do passado, das coisas passadas. Ele te faz vencedor agora para o futuro.
de um estado de prisão espiritual e física, aquele homem foi liberto. Quantas prisões nós já passamos na nossa vida? O pastor me conhece há muito tempo atrás, não é? Há muito tempo atrás, eu não era paralítico, não é? Não era cego, nem mudo, nem surdo, não tinha nenhuma deficiência física, mas eu estava paralisado emocionalmente. Paralisado, o pastor sabe da minha história. Paralisado, não conseguia me movimentar, nem trabalhar. Arrumei um emprego, mas não consegui. Fiz curso disso, não consegui. Botei um salão de barbearia, não consegui. As coisas não andavam. Frequentando a igreja, não era pastor, sendo cuidado pela igreja. Aí eu me volto para aqueles 4 homens. A importância daqueles 4 homens. A igreja, ela tem que se portar como esses 4 homens. Parece que a pessoa está bem, mas a gente tem que estar ligado e olhando e levar aquela pessoa até Jesus. Foi assim que a igreja se portou comigo, num estado de paralisia total. Ah, como fizeram tanta coisa, mas aquele homem parece que não acordava. Mas de tanta persistência, de tanta oração, o homem acordou. O homem acordou. É assim que eu entendo o evangelho. A igreja, ela se porta como aqueles 4 homens. Ela cuida, ela zela pela integridade física e espiritual dos irmãos. A oração, Jesus olha para aqueles homens e olha a fé deles. Olha, tremendo. A fé não é individual. Nós estamos aqui numa comunidade. Não é individual. Não dá para trabalhar no reino de Deus agindo na individualidade, nessa fé individual. Não existe, não há condição. Pois a fé era comum entre aqueles homens. Há um só propósito na fé daqueles homens: levar o paralítico até Jesus. Era ou não era? Não tinha outro pensamento, outra coisa. A fé estava focada em levar o paralítico até Jesus. Jesus olha, vê aquilo, reconhece e opera o milagre. Quando a igreja entender isso, o foco da fé em um só propósito, os milagres acontecem. Não tem como não acontecer. Não tem como Jesus olhar e recusar. Não, ele tem que estender a mão, ele vai operar o milagre. O perdão é um mandamento, é a união entre o arrependimento e o sacrifício. Tremendo. Quando Jesus perdoa, ele faz a união, ele une o arrependimento e o sacrifício. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, vamos abrir aí. Perdoar é aproximação, é aproximar. Abra em Efésios. Diz assim, o texto fala da cruz, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Tremendo, tremendo. Quando você olha para isso, para essa palavra, a cruz, ela te aproxima, te coloca diante desse Deus maravilhoso, que cura e liberta e salva.
nos momentos de aflição da minha alma, se não fosse o cuidado da igreja, não tinha como você suportar a dor. Sozinho não dá. Sozinho não dá. É a história daqueles homens, daquele paralítico. Sozinho ele não poderia chegar até Deus. Mas por causa de 4 homens ele conseguiu chegar lá. O perdão, você se desprende do ressentimento, liberta de sentimentos desagradáveis, a raiva, a tristeza, a dor. Foi um momento que eu vivia, preso a um passado, mas no momento que reconheci esse perdão de Deus, o que foi? Fui liberto. O passado jamais não me afligia. As dores do passado já não mais faziam sentido, e não faz. Não faz mais. Não tem como você ser perdoado, ou fazer o inverso, perdoar também, você ser machucado por coisas passadas. Não te tocam mais. É incapaz o passado chegar até você e te ferir. Você vai estar blindado ou blindada para as feridas passadas que teimam ainda pelo velho homem querendo ressurgir, a querer te afligir, a querer te deixar para baixo. Que teima. Mas quando você olha para o perdão de Deus, aqui em Efésios 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por isso somos acostumados a dizer assim: o sangue de Cristo tem poder, né? Porque ele liberta, ele te protege. Da mesma forma no passado que o sangue do Cordeiro protegeu o povo de Deus contra as pestes. E as pestes você pode colocar nos nossos dias de hoje, cheio de pestes, de dores, de aflição que vem contra a nossa vida. Mas o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário hoje nos liberta, hoje nos protege. Foi no passado e no presente. Olha que Jesus fez, libertou aquele homem de muitas amarras. Foi um perdão tão poderoso que o pôs em pé, o ergueu, fortaleceu. Um dia desse eu estava passando, ia para o trabalho, né? Aí tem um rapaz, amigo da gente, aí eu ia de cabeça baixa assim, aí eu, pensando, né? Aí disse: ei, varão, levanta a cabeça, varão. Aí eu: opa, tem que estar vigiando, né, irmão? Levanta a cabeça, irmão. Né? Às vezes a pessoa está de cabeça baixa, né? Aquele homem de cabeça baixa, a vida acabada, destruída. Tem gente que perde tudo, perde carro, perde família, né? Perde parente, perde bens, está acabado. Mas Jesus diz: levanta a cabeça, levanta e anda, né? Não é isso que te move, não. O que te move é a cruz. O que te move é a cruz. Eu paguei o preço. Jesus diz: eu paguei o preço, e esse valor você não tem como pagar. Não é? Não é assim? O milagre do amor é manifesto através do perdão. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram
contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferros a regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes na terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Bem-aventurados com todos os que nele se refugiam. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. Servi ao Senhor com temor, e alegrei-vos nele com tremor. Tremor na alma, tremor do espírito, coração contrito, porque não há nada que possa afligir um homem de Deus. O Salmo está falando isso. Não há nada que possa afligir um homem de Deus. As lutas e as dificuldades são impossíveis de te pegar e te levar ao poço, à lama. É incapaz. É incapaz. Mas no momento que se abandona esta cruz, você é capaz sim de próprio adentrar aquela lama, se adentrar e se entranhar cada vez mais. Mas no momento que você confessa, no momento que você olha para Jesus, olha para aquela cruz, e aquele perdão penetra na tua vida, jamais você irá se perder. Jamais. O perdão, você se desprende de ressentimentos e liberta de sentimentos, já disse, liberta de sentimentos desagradáveis. Já pensou, meus irmãos, que tem muita gente presa ao passado, encarcerada, algemada, né? Você conhece gente assim, que só fala das coisas passadas? Eu conheço gente assim, que não só consegue tirar aquela algema do passado, daquelas coisas que aconteceram no passado, até das coisas boas passadas, não consegue se lembrar. Quer ver uma coisa que a gente está acostumado a se lembrar nas coisas passadas? Quer ver? Vai no carro, né? Aí aquela rádio, aí toca Tempos Dourados, hein? Aí você começa a lembrar daquelas músicas passadas, né? Que te trazem até lembranças boas, né? Mas foi para quê, né? Para que se prender a tempos dourados ou tempos passados, né? Na rádio é assim. Eu tinha um disco, a minha esposa tinha um disco que era, deixa eu ver se eu lembro, viu? Era CDzão, né? Era de vinil. Será que vocês vão lembrar? Será que vocês estão situados? Década Explosiva. Quem lembra? Ou tem alguém só novato aqui?
Hã? Tem não, década explosiva. Você colocava aquelas músicas, aí você lembrava, rapaz, que tempo bom, né? Mas não é para você ficar preso nisso, né? Eu estou falando a brincadeira assim, mas tem muita gente que está presa mesmo a essas coisas passadas e não consegue viver o presente. E tem muita gente que está querendo viver o futuro sem viver o presente, não dá. Não é, é impossível. Jesus está mostrando àquele homem um presente, recebendo um presente para viver no presente, a cura, a libertação, e mostrando para a sua família que tem que viver esse momento. Jesus fala para a igreja: viva o momento, esse momento que estamos vivendo. Vocês viveram um momento precioso na praça lá. Viver esse momento é tremendo. Nós não podemos adiantar o passo e querer viver um futuro que ainda não aconteceu. Para acontecer aquilo que estamos, pelo menos desejando, precisamos viver esse presente aqui. É esse dia aqui, essa hora aqui. E o passado, esquecer ele, deixar lá trancado. Vai embora. Acabou. Acabou. Não tenho mais amarras nele. Estou liberto dele. Você lembre, eu estou liberta, ou mulher, homem, mulher. Diga, estou liberto do meu passado, seja ele qual for. Porque eu estou livre para viver o presente. Não tem mais amarras nem algema para que possa me deixe impossibilitado de viver o presente. Sabe qual é o perigo do passado, minhas irmãs? Sabe qual é o perigo do passado? Que ele finca uma estaca de ferro no chão e te prende nele, e você não vive o futuro. Prende a tua alma, prende a tua mente, os teus pensamentos, o teu coração. Ele está fincado ali. Ele daqui para trás, a corrente só te puxa para trás, mas a corrente não tem espaço, limite para ir para frente, não tem, infelizmente. Mas quando Jesus liberta aquele homem, ele está mostrando para nós hoje que não tem mais essa estaca fincada no chão, não tem mais essa corrente, não tem mais essa algema. Você está livre, livre, livre. Aí você pode viver o futuro, porque você está livre para viver o presente. O amor de Deus é isso, irmão, é liberdade. Ele não te prende a nada, você não está preso a nada. A cruz te dá liberdade, a cruz te dá vida. Ele alivia as tuas cargas. Quantas cargas já carregamos? Quantas? Quantos momentos difíceis já carregamos? Agora não mais, não mais. Alívio. Como a própria palavra de Deus diz, né, como o próprio Jesus: o meu fardo é o quê? Leve. Além de ser leve, é o quê? Suave. Suave. Mansidão. Mansidão. Em Mateus capítulo 6, verso 12, diz assim: Ele perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quer ser liberto? Perdoe seu irmão. Quer perdão? Libertador, transformador? Perdoe seu irmão, libere ele, deixe ele ir embora. Não segure, solte. Senhor,
eu perdoo. Eu quero ser liberto. Porque esse perdão ele cura. Cura doenças física, espiritual, da alma e mental. Perdoe, liberte-se. Jesus está dando esse ensino. Perdoa as nossas dívidas como assim como perdoamos aos nossos devedores. Ora, se Jesus perdoou, por que eu não vou perdoar? Amém? Amém? O milagre do amor, encerrando agora. O milagre do amor é manifesto através do perdão. Encerro com essa frase. O milagre do amor. Esqueci. O milagre do amor manifesta através do perdão. Amém? Deus abençoe a todos. Que Jesus é muito bom. Aleluia, glória a Deus. Amados, o interessante dessa história, que palavra tremenda essa, porque mexe com a gente. Toda palavra na Bíblia, quando leva para o lado físico, é porque ela tem uma repercussão para o lado espiritual. E aquele paralítico, ele já era paralítico há algum tempo. Então, como o próprio Marcos falou, ele era conhecido, ele tinha amigos. Mas 4 amigos não aceitavam a paralisia dele. Provavelmente, toda a cidade já era acostumada a ver o paralítico. Mas 4 amigos disseram: eu não me acostumo com a tua paralisia. E a Bíblia diz que os amigos foram a Jesus e conduziram o paralítico. E se você está aqui porque algum amigo, alguma amiga te trouxe até aqui, pode dar um abraço nela ou nele, porque ele é teu amigo, sabe? Eu vou dar um abraço na pessoa que me conduziu. A primeira vez que eu fui num culto evangélico, nem gostava de culto. Porque eu era um paralítico. Mas eu tinha amigos. Mas os amigos nunca, pelo menos alguns amigos, nunca se acostumaram em me ver como um paralítico. E esse é o grande problema. E isso foi o que o Marcos trouxe para nós hoje. Olhe para os teus amigos, querido. Se você está olhando para os seus amigos que são paralíticos, se você está olhando para aqueles teus colegas de trabalho e você se acostumou com eles, tem algo de errado, e não é com eles não, é com você. Nós precisamos olhar para aqueles que são paralíticos, e eu estou falando no nível espiritual, entenda o que eu estou dizendo. Se você tem olhado para as pessoas que são paralíticas, você se acostumou com elas, e você olha e diz assim: ei, essa aqui não tem mais chance, ei, essa aqui não tem mais jeito. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você está indo contra o próprio poder de Jesus. Quando Jesus diz: qual é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda? Você não está acreditando no poder do Cristo. E nós já falamos disso aqui uma vez. Jesus olha para o fariseu que questiona por que ele estava perdoando pecados. Jesus diz: qual é o mais difícil? Perdoar pecados ou dizer levanta-te e anda? Com certeza todos nós responderíamos que é mais difícil dizer levanta-te e anda. Porque levanta-te e anda a gente vê, a gente comprova. Mas perdoar os pecados não, mas não é assim. O que Jesus estava fazendo, o mais difícil é dizer os teus pecados estão perdoados. Então Jesus precisou baixar o nível para que as pessoas entendessem quem Ele verdadeiramente é. Porque se Jesus falasse só os teus pecados estão perdoados, Jesus estava trabalhando na eternidade daquele homem.
E nem todos entendem aqui o que é trabalhar a eternidade. Então Jesus precisou trabalhar na carne dele, no temporal dele, para que aquelas pessoas vissem e aí elas percebessem que existe uma eternidade. Muitas vezes Deus toca na nossa carne para que a gente perceba a eternidade. Então Jesus baixa o nível, diz levanta-te e anda. Aí qual é a reação das pessoas? Nunca vimos isso. Aí elas começam a perceber a eternidade que há. Então, queridos, nós estamos constantemente, dia a dia, diante da graça, que é o tema que foi abordado aqui. Como temos reagido diante da graça? Eu quero convidar você, como o Marcos muito bem falou, trouxe uma palavra tremenda aqui, sobre perdão. E só existem dois tipos de perdão não liberto, né? Não liberado, que te aprisiona. O primeiro tipo é aquele que você cometeu. E muitas vezes você comete um pecado, você comete um erro, e aquilo te aprisiona de tal forma que você fica aprisionado àquilo e morando naquele momento do erro que você cometeu. E o segundo é aquele que cometeram com você. Todos dois você tem que liberar. Todos dois. Você precisa liberar. Então eu queria que você fechasse seus olhos. E a minha oração é para que Deus te conduza exatamente àquele momento. Seja um erro seu, seja um erro de alguém que cometeu com você, ou cometeu por você, ou alguém fez esse erro por você, e eu quero pedir a Deus que te conduza até esse momento, independente se o culpado foi você ou qualquer outra pessoa, se você foi vítima ou culpado. E a minha oração é para que você, nesse momento, você libere perdão. Libere perdão. E como o Marcos falou, as amarras são soltas. E agora você está livre. Pelo poder de Jesus, em dizer, levanta-te e anda. Ele está dizendo, olha, eu estou liberando você, eu estou abrindo as amarras, eu estou abrindo as correntes. E agora você está liberto, querido. Pode abrir os seus olhos. E aquele peso que estava sobre você, agora você está livre. Levanta-te. Pode andar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela palavra que foi derramada sobre nós, Pai. Senhor, que essa palavra, Senhor, encontre terra fértil nos nossos corações, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, da Tua palavra, possa germinar vida para nós, Senhor. Mas não vida terrena, Senhor, mas vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, Senhor, houve levantamento nesse lugar, Senhor. Levantamos e andamos conforme a Tua palavra.